do Além Túmulo, de Chico Xavier. Tem uma oração do Pai Nosso muito bonita. Então hoje nós vamos encerrar com essa oração. Tá? Então vamos dar sequência à nossa reunião pública. Vamos fazer a abertura com a Ave Maria, que a gente sempre faz a abertura. Depois a palestra da nossa amiga Rose Kodama. O passe virtual, lembrando sempre para colocar em água para fluidificar, né, em cima da mesa, ao lado onde vocês estiverem. Depois o encerramento com esse Pai Nosso um pouco diferente. Tá? Então vamos à nossa reunião pública. Meus amados irmãos, meus amigos, companheiros de caminhada, trabalhadores do Centro Holístico Luzes da Esperança, boa noite a todos e boa noite a todos também que nos acompanham aí através do YouTube, através do Facebook. Que Jesus possa nos envolver, que esse Pai amoroso esteja conosco nessa fala, nesse momento e que possamos ser tocados em nossos pensamentos e em nossos corações. A mensagem que eu trago para a nossa reflexão é uma mensagem que parece ser muito simples, o poder da fala. Parece ser simples, não é? Já que nós usamos o verbo o tempo todo. Porém, será que nós já paramos para refletir sobre a responsabilidade da nossa fala, a responsabilidade diante daquilo que sai da nossa boca? Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho. Então, agradecendo aí a oportunidade que a casa me dá, né, que sempre me oferece. Vamos falar um pouquinho acerca do Evangelho do Cristo, o que foi que Jesus nos ensinou em relação a como nós devemos nos comportar diante dessa ou daquela situação. E para a nossa reflexão,
eu vou iniciar aqui com uma mensagem que está no livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, essa obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Ela traz uma mensagem belíssima no capítulo 16. Aliás, todas as mensagens dessa obra são mensagens preciosas, porque nos convidam verdadeiramente a uma reflexão profunda, a um mergulho dentro do desconhecido, que ainda sou eu, em busca de respostas que certamente um dia surgirão de mim, não é? Então, convido a todos aí para acompanharem essa leitura, e no decorrer dessa leitura eu vou tentando explicar aquilo que eu entendi desse estudo. Muito bem, então no capítulo 16 o título é Tu Porém, e bem no início tem uma mensagem de Paulo, que foi extraído lá de Paulo, né, Titos, capítulo 2, versículo 1. Tá? E Paulo diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, ele falava para a igreja de Tito. Então, ele devia estar tentando orientar alguém, né, com essas palavras. Emmanuel, ele traz, então, essa mensagem para o nosso querido Chico Xavier, e essa mensagem ela se estende para todos nós, né? Então, vamos acompanhar aqui a leitura. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura, e realmente, né, no decorrer dessa leitura nós vamos conversando a respeito. Então diz assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Então, desde que nós não tenhamos aí um problema, né, de saúde que nos impossibilite de nos comunicar, né, por exemplo, fiz uma cirurgia, né, dentária ou algo parecido, estou com problema de garganta. Então, desde que eu não esteja com nenhum desses problemas, desde que eu não esteja impossibilitada de usar o verbo, eu serei assediada, como diz Emmanuel aqui, a falar em todas as situações. Bem, convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Então, aqueles que desejam ser bons, eles vão nos procurar para ouvir uma palavra de iluminação, né? Algo que traga esperança, que traga um pouco de alento para os seus corações, algo que realmente seja para iluminar a caminhada. Então, alguns vão nos procurar com essa intenção, né, por essa necessidade mesmo de ver um pontinho de luz na caminhada. Porém, alguns vão nos procurar sombrios. Alguns vão tentar tirar de nós o mesmo sentimento que eles estão tendo. Então, precisamos tomar cuidado, porque Emmanuel diz aqui: corações perturbados pretenderão arrancar-te expressão perturbadoras. A pessoa está perturbada, a pessoa não está bem com ela mesma, e ela quer alguém que compartilhe daquele mesmo sentimento, ou seja, que fomente aquele sentimento que ela está tendo. Tá? Então, corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te
a alma no falso terreno do sarcasmo. Alguém conhece pessoas assim, né? Aquele irmãozinho nosso que está perturbado e que muitas vezes se aproximam de nós e trazem calúnias e tentam nos fazer os acompanhar nessa fala, né? Nesse verbo. Os mentirosos também nos induzirão a mentir, né? A dizer coisas que não são verdadeiras. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ou seja, eu quero alguém que me acompanhe, eu quero alguém que tenha o mesmo sentimento que eu tenho, aquela criatura que tem a mesma afinidade, né? Quando a gente fala em afinidade, geralmente a gente imagina que afinidade seja só algo bom, não. Existe a afinidade boa e existe a afinidade negativa. Os afins se reúnem, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Compreende-se que procedem assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Então são irmãos nossos que ainda estão cegos, ainda estão com a necessidade da luz, né? E eles realmente estão de queda em queda, aprendendo. Talvez nós já percorremos esse mesmo caminho. Entretanto, esse meu irmão, ainda por ignorância, ainda por essa falta de iluminação, ele ainda está passando por esse processo que precisa, logicamente, ser respeitado, mas ser observado também. Porque mais adiante, Emmanuel vai dizer assim: tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Para quem que Emmanuel estava falando? Para quem já conhece a doutrina do Cristo, né? Para quem estuda, para quem já sabe de suas responsabilidades. Então, tu, porém, toma cuidado, né? Tu, porém, presta atenção, né? Presta atenção nesses irmãos que chegam dessa maneira, porque você não tem justificativa, né? Então, quando nós iniciamos em uma casa espírita, ou seja, né, como seguidores do Cristo, independente da crença religiosa, nós temos a impressão de que a responsabilidade é muito grande, não é? E é mesmo. E é mesmo. Quanto mais nós conhecemos, né, é aquela liberdade relativa, não é? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais compromisso eu assumo, né? Então, eu tenho a minha liberdade então relativa, eu vou entendendo essa minha liberdade relativa, que eu posso sim fazer o que eu quiser, usar o verbo talvez da maneira que eu quiser, porém eu serei responsabilizada, porque eu já conheço, o meu irmão ainda não sabe, então a responsabilidade dele é menor que a minha. E aí, seguindo aqui, é muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Olha só que interessante isso, né?
é fácil falar com aquelas pessoas que concordam com a gente, não é? Como é simples você, muitas vezes, querer dizer para o outro aquilo que lhe convém. Mas essa não é a nossa tarefa. E é aí que a doutrina nos chama a atenção. Nós precisamos entender que nós não podemos ser coniventes com a deficiência do outro. Porém, existem maneiras de dizer aquilo que nós julgamos ser certo, né? Nós podemos falar tudo aquilo que nós achamos que seja o correto, mas precisamos escolher a maneira correta para falar, né? Nós precisamos usar do coração bondoso, do olhar caridoso. Existem formas de nos expressar, e aí é que vem o cuidado, e daí também nós nos voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Lá no item 11 do Evangelho, que fala: não julgueis para não seres julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, que conta a história da mulher adúltera, que é levada então para a praça e que Jesus naquele momento é tentado a falar, olha só, a dar a sua opinião. E como ele estava sendo tentado a falar, perguntaram mais de 2 vezes a ele, né? Ele disse: olha, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Ou seja, aqueles homens, aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que estavam em volta daquela mulher com as suas pedrinhas em suas mãos, dispostos a apedrejá-la, pois assim mandava a lei. E Jesus não podia contrariar a lei também. Então, Jesus, com a sua sabedoria divina, com o seu infinito amor, ele tocou o coração daquelas pessoas que foram soltando as suas pedras e se retirando. E aí, trazendo isso agora para o nosso terra a terra, para o momento atual em que nós estamos vivendo, nós somos convidados a dar opiniões, não é? Qual é o problema em dar opinião, seja ela a respeito da pandemia que nós estamos atravessando e que as pessoas algumas estão amedrontadas, né? Qual seria a forma de dar a nossa opinião, né? Até na questão política, que existe aí um discurso muito acerrado, até um discurso muito caloroso em relação ao cristão dar opinião em relação à política. Bem, se nós vivemos em sociedade, vivei no mundo como devem viver os homens. E nós, sim, somos convidados a dar a nossa opinião, sim, a nos posicionarmos. Agora, como fazer isso? Vede Jesus. Segue os exemplos do Mestre, que não usava de palavras odiosas, de afrontas, né? Que não tentava se colocar de uma maneira arrogante e pretensiosa, mas ele tentava sempre tocar o coração daquelas pessoas que o procuravam para ouvir, se fosse uma palavra que iluminasse, ou fosse uma palavra, né, que fizesse com que a pessoa refletisse. Em relação à mulher adúltera, ele não concordou com aqueles que estavam ali para apedrejá-la, mas ele também não concordou com o comportamento dela. Mulher, aqueles que estavam aqui para lhe apedrejar, não lhe apedrejaram? Não, eles foram embora. Pois eu também não a condeno. Vá e não tornes a pecar. Então Jesus tinha uma maneira de
se colocar, de se posicionar, né? Sem ser conivente também com o erro do outro. Eu trago um exemplo aqui muito simples, né, para que todos nós possamos entender. Uma pessoa quando ela está se afogando, né? Se você for de uma maneira que você não saiba como lidar com aquela criatura, e ela no desespero, ela te leva junto, né? Ela vai agarrar em você, ela não vai te soltar. Então nós precisamos saber como proceder diante dessa ou daquela situação, e o poder da nossa palavra, o poder da palavra certa no momento certo, com respeito, com sabedoria, que pode mudar todo aquele quadro negativo. Então precisamos tomar esse cuidado e seguir então os ensinamentos do Cristo, né? Parece tão difícil ainda, mas nós já estamos a caminho. Somos hoje melhores do que éramos ontem e seremos amanhã, certamente, não tenho dúvidas disso. Melhores do que nós somos hoje, porque nós estamos aprendendo. E nesse momento, nós estamos sendo convidados realmente a uma reflexão profunda sobre o nosso comportamento, porque teremos que criar aí novas formas de vida, novos modos de ser. Então, estamos sim aprendendo, estamos no caminho. Então, para finalizar aqui, esse capítulo 16 do livro Vinha de Luz, diz assim: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Olha só, deixa que aquelas pessoas que ainda estão na ignorância, que elas usem o verbo da maneira que elas acharem que devem, né? Não cabe a nós também fazer escolhas pelo outro. Agora, tu, porém, acautela-te na construção do verbo, na construção das palavras. O que seria essa construção das palavras? Tudo começa pelos nossos pensamentos. Então, que nós tenhamos esse discernimento, essa seleção dos nossos pensamentos, que nós possamos selecionar melhor os nossos pensamentos, que nós possamos refletir um pouquinho mais, orar e vigiar, né? Nos voltarmos para dentro de nós mesmos e buscar essa luz que está aqui dentro de nós. Porque, segundo Emmanuel, nós sabemos das responsabilidades, o que nos espera no dia de amanhã. Então, tudo aquilo que eu plantar, eu terei que colher. Então, que eu possa lançar boas sementes, que eu possa querer avançar nessa caminhada, que eu possa buscar na vida futura ou colher aquilo que eu plantei de uma maneira a me deixar verdadeiramente entregue às mãos do Cristo, aos ensinamentos desse Mestre. Recordemos Jesus, que nos momentos de dúvida, que nós possamos lembrar do Mestre, não para nos compararmos com Ele, mas para seguir aquilo que Ele veio com tanto amor, que Ele veio nos ensinar. Então, meus irmãos, para encerrar essa nossa conversa, deixo aqui essa reflexão belíssima sobre o poder da nossa fala, o quanto essa nossa fala pode fazer a diferença na vida de um irmão nosso. Quando alguém nos procura para desabafar a sua dor, é um privilégio. É um privilégio nós saber que alguém
confia. A gente saber que alguém confia em nós a ponto de desabafar a sua dor, de abrir o seu coração. Então as nossas palavras, elas têm o poder de cura, de tirar a pessoa lá do fundo do poço, de resgatar o nosso irmão. Então, que tenhamos o poder da palavra e a responsabilidade em nossas palavras. Então, avancemos. Vamos finalizar aqui com essa bela mensagem de Alta de Souza, que diz assim: avancemos. Vara a tormenta de granizo e lama que te vergasta a noite escura e fria, e erguendo em preces a taça da agonia, sofre gemendo o fel que se derrama, de alma cansada e pensamento em chamas. Ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calunia, descendo para as trevas que a reclamam. De peito aberto, por sinistras lanças, sob as pedras e farpas em que avanças, bendizem a senda estreita e atormentada. Chora, mas segue alcançando a luz sublime, que além das sombras que te envolve e oprime, fulgura o céu da nova madrugada. Alta de Souza. Que Jesus então nos abençoe, nos envolva e que possamos continuar juntos, de mãos dadas nessa caminhada, e que acima de tudo continuemos avançando em busca dessa luz divina, essa luz sublime que é Jesus. Que assim seja. Muita paz, muito amor, muitos sentimentos bons em nossos pensamentos, nossos corações, principalmente em nossa fala. Que assim seja. Coloque neste momento uma jarra de água para fluidificar. Eleve seu pensamento a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Silencie o seu coração. Lembre-se que nada acontece por acaso, que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Então, acredite, tenha fé, respire tranquilamente, feche seus olhos, descruze seus braços e pernas, deixe que essa energia entre em seu corpo, que ela possa sim curar todas as suas dores, que ela possa serenar o seu espírito e acalmar angústias e temores. Pai, iluminai aqueles que vivem nas trevas do orgulho e concedei paz aos que sofrem por excesso de vaidade e de egoísmo. Aplacai, Senhor, a ira da inveja e do ciúme. Serenai o espírito que não descansa pela ganância. Dai-nos a consciência de que somos todos irmãos. Auxiliai, Pai, a nós, vossos filhos, que sofremos as consequências dos nossos atos do passado. Dai-nos, Pai, fé e força,
para resistirmos às tentações, aos exageros dos prazeres da matéria, dos vícios, e a firmeza para não ceder às influências negativas, sejam materiais ou espirituais. Fazei-nos dóceis às orientações dos Espíritos que nos auxiliam nos encaminhando para o bem. Mostrai-nos o benefício do trabalho honesto e a paz da consciência tranquila para que não venhamos a cometer erros que nos levariam a adquirir novas dívidas para com a vossa infinita justiça. Dai-nos a sabedoria para reconhecermos um irmão em cada uma de vossas criaturas, amando-o e respeitando-o. Que saibamos ver que nossos inimigos são as provas que devemos superar para a nossa evolução. Fechai nossos ouvidos e calai nossa boca para toda maledicência. Que tenhamos sempre uma palavra amiga, um ato de carinho, uma atitude de gratidão e humildade para todos que dividem conosco a passagem pela terra. Dai a força, Pai, àqueles que sofrem neste momento de doenças. E que possam sim, Pai, receber o auxílio dos médicos do astral. Que Dr. Bezerra de Menezes e sua falange possa, em cada lar, tratar a todos que necessitam e clamam por ajuda. Pai amado, auxilia. Nós acreditamos e temos fé. Que possamos sim, Pai, sermos merecedores do Teu olhar. Que assim seja, graças a Deus.